bem-vindo a mais uma unidade de estudo com o professor Edivaldo Milo. E nesta aula serão feitas considerações acerca da Lei Complementar número 24/75. E você sabe me dizer aonde se aplica o ICMS com base nesta lei? Então, muita atenção, pois a aula começa agora. Bons estudos para você. Vamos nessa. Então, meus amigos, voltando ao tema importantíssimo da guerra fiscal, vamos agora ver o procedimento de aprovação desses convênios interestaduais do CONFAS, conforme a Lei Complementar 24 de 75. Antes disso, vocês têm que saber quando se aplica a Lei Complementar 24 de 75. É somente no caso de isenção? É somente no caso de redução de alíquota do ICMS? Não. Você vai perceber agora que a Lei Complementar 24 de 75, que fala que tem que ser aprovada através de convênios interestaduais os benefícios fiscais do ICMS, ela é bastante abrangente. Então perceba, a Lei Complementar 24 de 75, ela é aplicável no caso de redução de base de cálculo. Isto é, só pode ocorrer redução de base de cálculo do ICMS se aprovado através de convênio interestadual do CONFAS. Devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do ICMS ao contribuinte, a responsável ou a terceiros. Isto é, não pode o Estado baixar uma instrução normativa de forma isolada em caso em que ele queira devolver o ICMS ao contribuinte ou ao responsável tributário. Por quê? Porque isso é um benefício fiscal. Então, em caso de devolução do ICMS, tem que ser aprovado por convênio interestadual do CONFAS. Veja, concessão de créditos presumidos. O que diabo é isso, Nilo? Crédito presumido. O crédito presumido decorre do nosso querido princípio da não cumulatividade. Perceba que no ICMS, por ser um imposto plurifásico, pode-se compensar créditos e débitos no decorrer da cadeia produtiva. Agora, o crédito presumido é uma ficção legal. É naquela hipótese em que o contribuinte ou responsável não paga o imposto, mas a legislação vai e estabelece um crédito. Por exemplo, no caso de isenção, alíquota zero ou não incidência. A concessão desse crédito, ou seja, não paguei o imposto, foi um caso de isenção. Não paguei o imposto, foi um caso de alíquota zero. Não houve a incidência do ICMS. Em tese, não poderia compensar qualquer tipo de crédito. Aí se vem e estabelece um crédito presumido. Isto é, se presume naquela hipótese em que, em determinado caso, o contribuinte ou o responsável vai ter um crédito para compensar. Isto é uma presunção, uma ficção legal. Claro que é um benefício fiscal. Por que é um benefício fiscal? Se eu não paguei nada, como é que eu vou ter crédito? É o caso do crédito presumido. Então veja que a concessão de créditos presumidos tem que ser através de convênios interestaduais do CONFAS. Esses créditos presumidos são estabelecidos, através de convênios do CONFAS. É assim que deve ser, segundo a Lei Complementar 24 de 75, por exemplo. Veja, voltando aqui, vamos passando, próximo, volta um, aqui. Quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiros fiscais concedidos com base no ICMS, dos quais resulte redução ou eliminação direta ou indireta do respectivo ônus. Ou seja, abrangeu praticamente tudo. Esse inciso aqui abrange os demais, porque qualquer coisa que resulte em diminuição do pagamento de ICMS tem que ser através de convênio interestadual. Veja de novo, quaisquer outros incentivos ou favores fiscais concedidos com base no ICMS, dos quais resulte redução ou eliminação do respectivo imposto. Então, veja, uma diminuição de alíquota tem que ser, segundo esse dispositivo, através de convênio interestadual do CONFAS. E veja as prorrogações e as extensões das isenções vigentes nesta data. Ou seja, qualquer tipo de prorrogação de isenção ou qualquer tipo de extensão
abrangendo outras hipóteses, tem que ser por meio de convênio interestadual do CONFAS. Beleza? Imagina, são todos esses casos, todos, qualquer tipo de isenção, qualquer tipo de favor fiscal, qualquer tipo de diminuição do pagamento, tem que ser sempre através de convênio interestadual do CONFAS, pela letra fria da lei, sim. Pela letra fria, interpretação literal da Constituição, sim. Todavia, contudo, porém, o Supremo Tribunal Federal trouxe uma exceção, que é um caso de igreja em que não haveria por que não conceder, uma vez que não existe, naquele caso, guerra fiscal. Vamos a ele, então, veja que o Supremo Tribunal Federal, em determinado caso bem específico, estabeleceu que não é necessário o convênio interestadual do CONFAS, uma vez que, nesse caso bem específico, não existia guerra fiscal. É um caso de igreja. Vamos a ele? Vamos lá. Então, veja, a disciplina legal, isso abre aspas para o STF. A disciplina legal em exame apresenta peculiaridades a merecerem reflexão para concluir se está configurado ou não a denominada guerra fiscal. Ao lado da imunidade, a isenção e quanto ao ICMS, visando a editar verdadeira autofagia, a linha G do inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 155 da Carta da República remete à lei complementar, regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do DF, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Que lei complementar é essa? A Lei Complementar 24 de 1975. Aí continua o STF. A lei complementar relativa à disciplina da matéria é a número 24 de 75. Nela está disposto que, ante as peculiaridades do ICMS, qual é a peculiaridade? É um imposto de caráter nacional. Benefícios fiscais hão de estar previstos em instrumento formalizado por todas as unidades da federação. Indaga aí no caso o ministro Marco Aurélio, que foi relator desse processo. O preceito alcança a situação concreta que objetive beneficiar, sem que se possa apontar como alvo a cooptação, não o contribuinte direito, mas o contribuinte de fato, presentes igrejas e templos de qualquer crença, quanto a serviços públicos estaduais próprios, delegados, terceirizados ou privatizados de água, luz, telefone e gás, a resposta é negativa. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a proibição de introduzir-se benefício fiscal sem o assentimento, sem a concordância dos demais estados, tem como móvel, ou seja, tem como intuito, como finalidade, como escopo, evitar a competição entre as unidades da federação. E isto não acontece na espécie. Qual era o caso aí? O seguinte, estava se discutindo o Estado, no caso aí, determinado Estado da federação, estabeleceu uma isenção na conta de luz, água e telefone, contas de luz, água e telefone e gás, de determinada, das igrejas que pertencentes àquele Estado. Então, incide ICMS nesse caso, água, luz, telefone e gás incide. No caso, o Estado estabeleceu isenção. E aí foi se questionar no Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, dizendo não se poderia estabelecer essa isenção para as igrejas, uma vez que a Constituição só autoriza isenção fiscal mediante a aprovação do convênio interestadual do CONFAS. Só que nesse caso específico, o Supremo Tribunal Federal, que é um caso bem específico de igrejas, o Supremo Tribunal Federal disse que poderia aquele ente federativo estabelecer isenção. Uma vez que, estabelecida essa isenção para igrejas, aquilo ali não provocaria qualquer tipo de guerra fiscal com outros estados. Então, nesse caso específico, como não havia guerra fiscal, poderia
aquele ente federativo de forma autônoma e independente, através da sua Assembleia Legislativa, estabeleceu a isenção, sem passar, né, antes, que é o correto, pela aprovação do CONFAS. Então veja que essa hipótese é possível. Então veja que o Supremo Tribunal Federal criou uma exceção, que no caso das igrejas, né, um Estado da Federação estabeleceu isenção para contas de água, luz e gás e telefone, é possível a concessão mesmo sem aprovação do CONFAS. Fundamento: não existe guerra fiscal na hipótese. É apenas até hoje esse caso que o Supremo decidiu de forma, né, que não precisaria aprovar pelo CONFAS. Então preste atenção nessa ADI 3.421 de 2010, decisão importantíssima do STF, porque é exceção. Pessoal, dito isso, né, temos essa exceção, mas temos que saber como é o procedimento de aprovação dos convênios interestaduais do CONFAS na Lei Complementar 24 de 75. Primeiro ponto que você tem que saber, que deve existir a convocação regular de todos os representantes dos estados e do Distrito Federal. Vocês sabem que temos 26 estados da federação e temos o Distrito Federal. São 27 unidades federativas. Todos os seus representantes têm que ser convocados. Convocados regularmente todos os representantes, a reunião do CONFAS, ela é presidida, né, tem a presidência por um membro indicado pelo governo federal. Então veja, são convocados todos os representantes, né, e a presidência é de um membro do governo federal. Agora veja que esse membro do governo federal não vota. Ele só vai presidir a sessão, vai encaminhar os assuntos. Quem vai votar são os representantes dos estados, são os representantes das 27 unidades federativas. Né? Os 27 unidades federativas, aí 26 estados membros e o Distrito Federal. Veja que essa reunião é feita no âmbito do CONFAS, né? Conselho Fazendário lá no Distrito Federal. Normalmente as reuniões são no Distrito Federal, mas podem ser feitas reuniões em outros estados também. Ok? Sem problema algum. Agora, um ponto principal nessa matéria é como se dá a aprovação da concessão de incentivos fiscais. Veja que, primeiro, para a reunião ter início, tem que estar presente representantes da maioria. Ou seja, presente 14 unidades federativas, se são 27, para a reunião dar início tem que estar presente pelo menos 14 unidades federativas. Então preste atenção. Tem que estar presente todo mundo? Não. Continuamos com esse tema daqui a pouco. Um forte abraço. Você ficou satisfeito com esta aula do professor Edivaldo Nilo? Você pode avaliar o conteúdo da unidade, o capítulo do livro e também o desempenho do professor. A sua ajuda é de extrema importância para o melhoramento dos nossos cursos. É só clicar aqui em cima e avaliar.